A minha saudação a você, irmão, irmã, você que nos assiste e ouve neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para juntos mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra, que possamos nos alimentar deste maná celestial, bebermos a água da vida, que é conhecer a palavra de Deus, ouvir e viver a palavra de Deus. Vamos hoje examinar a respeito de que há um só Deus e que Cristo é homem. Vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, a palavra diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, versículo 1 em diante. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Aqui ele está dizendo assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu teria falado para vocês. Por isso que eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja aqui o que ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Era uma condição, era a obrigação de Cristo aqui, ele vencer essa etapa da vida dele, que era vencer todas as coisas, vencer o maligno, ser crucificado para a salvação de toda a humanidade, subir ao céu, preparar lugar e depois voltar. Por isso que o inimigo tentou a Cristo. Por isso que ele foi tentado. O diabo não queria que ele fosse vitorioso, queria que ele pecasse, mas ele tinha que ser o cordeiro imaculado, sem pecado. A palavra diz que Cristo foi em tudo tentado, mas sem pecado. Por aqui a gente já vê que Cristo não é Deus, porque Deus não é tentado por ninguém, nem pode tentar ninguém. Ele aqui é um homem. Ele diz aqui: na casa de meu pai. Quem que é o pai de Cristo? É Deus. Lá na casa do meu pai, eu não sou Deus, eu sou um homem, estou aqui, né? Que ele falava que o filho do homem, né? O filho do homem vai fazer isso, o filho do homem vai fazer aquilo. Quem é esse filho do homem? É Cristo, é o homem, Cristo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas vós mesmos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí Tomé disse para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Nós não sabemos nada disso, porque eles não estavam entendendo ainda o Evangelho. A palavra diz lá que abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, porque ninguém recebe nada se não vier do alto. Ninguém, pela sua sabedoria humana, pelo seu conhecimento humano, entende o Evangelho. Tem que receber de Deus. E a palavra diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas fala com relação a conhecer o Filho, somente a conhecer o Pai, somente aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, a pessoa pode conhecer o Filho, como todo mundo conhece, Jesus e Cristo, o mundo inteiro, se não ouviu, vai ouvir ainda, que essa palavra vai ser anunciada no mundo todo. Conhecem, pelo menos ouviram dizer que existe um povo chamado povo cristão na face da terra, porque segue a Cristo, mas conhecer o Pai só se Cristo revelar. Então nós vemos aqui o Tomé falando: nós não sabemos onde o Senhor vai, como é que podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele diz ninguém vem ao Pai? Porque o Pai estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Se a pessoa, para chegar a Deus, tem que passar por Jesus, ele é a porta, para chegar lá no Espírito que está dentro de Jesus. Cristo saindo, quando foi ser batizado por João, João viu o Espírito descer como pomba sobre Cristo. Descer como pomba não foi porque o Espírito Santo apareceu numa forma de pomba. O Espírito desceu em forma corpórea, como pomba. Em forma corpórea, desceu no Filho dele, desceu em Cristo, como desce em nós também, como desceu sobre os apóstolos também. Em forma corpórea, porque Deus se fez carne, habitando em Cristo, e habita em nós também. Nós estamos continuando o trabalho de Cristo. Até hoje nós sofremos perseguições e tudo mais para continuar a obra que Cristo iniciou. E nós temos que fazer tudo em nome
daquele que nos envia, que é Jesus, que é Cristo. Então aqui, por isso que eles não tinham entendido ainda, né? E o Senhor Jesus explicou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão pelas minhas palavras, que a nossa palavra tem muito poder. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí a coisa apertou, porque lá, desde Moisés, os discípulos e os apóstolos e todo o povo judeu, eles sabiam que Moisés tinha tentado ver Deus, mas não tinha. Foi dito a ele assim: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Está em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Como que alguém viu a Deus? A palavra diz também: ninguém jamais viu a Deus, mas Deus se deu a conhecer na pessoa de seu Filho. Cristo é a explícita imagem de Deus. Cristo não é Deus, Cristo é a imagem de Deus. E ainda diz aqui o Senhor, disse-lhe o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, e nós vamos ficar satisfeitos, porque eles não estavam entendendo nada. Ninguém jamais viu a Deus, e o Senhor está dizendo que nós vemos ao Pai e conhecemos o Pai, e nós temos visto o Pai. E aí Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você tem o Pai em você? O Espírito Santo está na tua vida? Se o Espírito de Deus está na tua vida, você faz as obras de Deus. Você não faz as obras da carne, as obras do homem, as obras da igreja, você faz as obras de Deus. Deus é amor. Cristo não viu divisão nenhuma aqui, ele obedeceu integralmente à palavra do Pai. E ele diz aqui: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Por quê? Porque na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O Pai não é Cristo, Cristo não é o Pai, Cristo é o Filho, é um homem. E eu vou para o meu Pai, porque Cristo tinha que morrer para ir para o Pai, como Paulo também desejava. Eu quero estar com Cristo, quero estar com Deus, porque é muito melhor estar lá do que aqui, mas por causa da igreja eu tenho que ficar um pouco mais, porque eu sei que depois da minha partida entrarão lobos, devoradores, não pouparão rebanho. Então nós temos que entender isso. E essa palavra que ele diz aqui, isso aqui crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Porque tudo que Cristo fazia, era Deus que mandava fazer. E se Deus fazia por Cristo, não era Cristo que fazia, era Deus que fazia. Porque Cristo não tinha uma obra diferente da obra do Pai. Tudo que o Pai mandava, Cristo fazia. Eu obedeço ao meu Pai em tudo que Ele me manda. E a palavra diz assim: se nós somos obedientes e pedimos tudo que o Pai quer que faça, nós sabemos que somos ouvidos em tudo que nós pedimos. Então nós temos que realmente fazer a palavra de Deus. Por isso que Cristo disse aqui: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, porque o nome do Filho é o mesmo nome do Pai. E a palavra diz aqui: para que o Pai seja glorificado no Filho. Como que o Pai vai ser glorificado no Filho? Você pedindo em nome do Filho. Porque é o mesmo nome. O Pai é glorificado no Filho porque você está pedindo em nome de Jesus. É o mesmo nome. Mas Cristo é homem, um homem escolhido por Deus, preparado por Deus, um homem já prometido por Deus desde o Éden, né? Nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Então nós que hoje estamos aqui servindo a Deus, ao Pai, recebemos o Espírito Santo também na nossa vida e temos entendimento que se vivermos a palavra de Cristo, formos obedientes, porque a palavra de Cristo é a palavra do Pai, porque Cristo fazia tudo o que o Pai mandava e ordenava. Então todos os ensinamentos, tudo que foi trazido aqui por Cristo, pelos apóstolos, que nós vemos aqui nas mensagens, nas cartas,
É Deus falando conosco. Se nós formos obedientes, nós vamos trabalhar como Cristo. E aquele que milita na obra do Senhor não se embaraça com as coisas desta vida. Você primeiro vai fazer as coisas do mundo para depois as de Deus. Você não está trabalhando para Deus. Você vai ser salvo se permanecer na palavra e ser fiel. Mas trabalhar para Deus, você tem que deixar as coisas do mundo em segundo lugar. As coisas de Deus em primeiro lugar. Fazer primeiro as de Deus. E aí depois, se o Senhor permitir e se Ele der a oportunidade, se assim for do agrado do Pai, Ele permitir que você faça, aí você faz. Porque estamos sujeitos ao nosso patrão, ao nosso Salvador, ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Nós não temos vontade própria mais, nós fazemos a vontade de Deus. Por isso que nós faremos as mesmas obras que Cristo. Quantos mortos já foram ressuscitados pela palavra que dissemos? Pelas palavras que dissemos. Eu não vi nenhum morto físico, mas mortos espirituais, dezenas, centenas, milhares já aceitaram Jesus e já saíram da morte para a vida. Por quê? Porque deixaram o mundo e aceitaram Jesus Cristo. Porque deixaram o pecado e passaram a viver o Evangelho. Até muitas pessoas que estão em igrejas, mas estão vivendo em pecado e acham que pode. Não, não pode não. Pecado separa o homem de Deus. E pecado não é o homem que diz o que é pecado e o que não é. É Deus que está dizendo. E fala claramente na sua palavra. E a nossa consciência sabe o que é pecado e o que não é. E o Espírito Santo que está ao nosso redor, ou em nós preferencialmente, e é isso que desejamos e pedimos e rogamos, que o Espírito faça morada em nós, ele mostra todos os dias o que é do agrado do Pai e o que não é. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E nós vemos aqui, para encerrar, nós vemos também no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, nós não temos dúvida que existe um só Deus, um só, e um Salvador, um só Senhor, Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue, somos dele e ele de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo que o Cristo também recebeu. E estamos aqui fazendo a obra que o Senhor nos mandou. Completai o gozo do Senhor, fazendo a vontade dele. Sofrei o resto das aflições de Cristo no Evangelho. Vamos viver este Evangelho vivendo verdadeiramente, não só de boca, mas por ações, por obras e vontade de servir a Deus. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, que o Senhor Jesus possa te abençoar e o Espírito Santo te revelar mais ainda as maravilhas da salvação. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.